profecia na Torá. Shalom, bem-vindos a mais um estudo da Torá que é apresentado pela congregação Beit Mashiach, trazendo sempre assuntos que são interessantes e importantes para o contexto judaico-messiânico. Hoje vamos falar sobre a profecia na Torá. Eu tive meu início na fé em Yeshua quando eu tinha 20 anos de idade. Desde os meus primeiros passos no caminho da verdade, eu vivenciei o dom de profecia antes mesmo de saber o que era isto. Mas o Espírito de Deus, o Ruach HaKodesh, me fez saber, quando eu ouvi pela primeira vez, que era algo que vinha dele de fato. Só depois é que eu vim a conhecer o texto do profeta Joel, como está escrito no livro de Joel, capítulo 2, verso 28. E diz assim: E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. E no decorrer dos anos, eu pude experimentar o cumprimento da palavra que recebi do Eterno em minha vida de forma clara e específica inúmeras vezes, sendo que algumas delas se cumpriram em um período de tempo pequeno e outras vezes demoraram mais. Por exemplo, a palavra que eu recebi do Eterno sobre o meu ministério no judaísmo messiânico realizou-se após 20 anos, mas se cumpriu com precisão. Lá no livro de Josué, capítulo 21, verso 45, diz assim: De todas as boas promessas do Eterno à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Por isso que quando o nosso Deus fala, não tem erro, se cumpre integralmente. Vi isso também acontecer com muitas outras pessoas, mas eu também pude testemunhar algumas profecias que não vinham da parte do Criador. E essas não se cumpriram, nem na minha vida e nem na vida de outras pessoas. Também pude ver pessoas sendo usadas para transmitir mensagens que edificam a congregação. E pude ver pessoas que ousam falar sem inspiração divina e dizendo que receberam do Eterno, porém, por ser falsa, causaram grande confusão. No livro de Ezequiel, capítulo 13, versos 2 e 3, diz assim: Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação: ouçam a palavra do Eterno. Assim diz o soberano Senhor: ai dos profetas tolos, que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Ainda hoje isso acontece. Posso dizer que o Eterno me deu alguma experiência com isto. Hoje em dia, nós encontramos com uma certa facilidade várias gravações de pessoas profetizando na mídia, pela internet. Algumas pessoas ficam até conhecidas pelo tom das suas mensagens, muitas delas anunciando eventos mirabolantes, que até deixam muitas pessoas receosas pelas calamidades e anúncios de mortes ou então catástrofes. Eu posso dizer que algumas profecias podem ser facilmente desmascaradas quando observamos que elas destoam das Escrituras. O Eterno não fala nada fora do que ele já revelou, e qualquer revelação que não esteja embasada no que está escrito deve ser desprezada, pois não é verdadeira. Portanto, sempre confiram o que for falado. Não aceitem nada
sem agir conforme os bereanos, que verificaram tudo o que Paulo dizia. Também vamos ver em Deuteronômio 18, verso 22, assim. Se o que o profeta proclamar em nome do Eterno não acontecer e nem se cumprir, essa mensagem não vem do Eterno. Aquele profeta falou com presunção. Não tenho medo dele. Tem muita gente que faz questão até que as pessoas fiquem com medo do que ela fala. Mas, eventualmente, podemos ouvir mensagens que até parecem estar certas dentro das Escrituras, mas mesmo assim são fraudulentas. Então, para podermos saber de sua veracidade, é somente esperar para que se cumpra. E, caso seja falha, descartem o fraudulento. Alguém poderia pensar, por que o Eterno permite que surjam falsos profetas? Acontece que ele mesmo responde isto no texto de Deuteronômio 13, versos de 1 a 5. Diz assim: se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Eterno, seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a tua alma. Sigam somente o Eterno, seu Deus, e temam somente a Ele. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Eterno, contra o seu Deus, que os tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão. Ele tentou afastá-los do caminho que o Eterno, seu Deus, lhes ordenou que seguissem. Eliminem o mal do meio de vocês. As palavras poderão até não ser as mesmas que encontramos no texto, mas palavras que estejam em desacordo com a Torá e instiguem a fazer coisas não previstas, já se enquadram aqui. E sabemos do surgimento de algumas seitas que seguem profetas mentirosos. Então, aqueles que não estão alinhados realmente com o Eterno acabam sendo facilmente iludidos. Tendo em vista que nós vivemos atualmente momentos dramáticos, como já aconteceram em outros momentos da história, pululam falsos profetas que querem se aproveitar da ingenuidade de muitos. Tenho visto muitas profecias sendo divulgadas pelos meios de comunicação, principalmente pelo YouTube, por pessoas que claramente visam, o objetivo deles é aumentar o número de acessos, porque tem interesse em receber likes, em inscritos, porque com isso eles alcançam um certo número de seguidores e passam a receber dinheiro das mídias. Eles só querem números. Alguns casos são claros quando os youtubers postam qualquer coisa para encher linguiça e caçam seguidores a qualquer preço e ficam insistindo para que cliquem aqui no sininho, inscrevam-se no canal, faz questão disso. Às vezes falam tanto disso e o conteúdo mesmo é pouco. Não estou afirmando que todos são falsos profetas, ou que todos sejam fraudulentos. Existem os que são sinceros, mas o perigo está nos que não são sinceros, que não são poucos. Recomendo que antes de encaminharem coisas que parecem sensacionais, confiram nas Escrituras se são verdadeiros. Cuidado com os modismos que se espalham como fumaça de um incêndio, mas depois somem, deixando muitos com os olhos irritados e pulmões comprometidos.
Vivemos hoje o cumprimento de profecias de fato, e entre elas é justamente a difusão de doutrinas de demônios e a falta de cuidado dos crentes. Temos que analisar, conheçamos essas palavras e fiquemos atentos com isto. Cuidado. O profetismo, que já comentei anteriormente, os falsos profetas e muitos profetas da calamidade de hoje estão causando a perda da paz na vida de muitos. Sem contar que ensinam preceitos e atividades que não encontram fundamento nas Escrituras. Tenho visto pessoas que ficam preocupadas, vai acontecer tal coisa, como é que vamos fazer? E aí já distribui para um monte de pessoas, compartilham com todos os amigos. Eu recebo muito disso, e às vezes isso é fácil de ver. Isso não é verdade. O modismo da nossa época, que tem se alastrado bastante, muita gente não está percebendo isto. É quando alguém se empolga com algum assunto e profetiza de acordo com a sua vontade. E fica pior ainda quando líderes incentivam as pessoas dizendo: profetizem sobre uma pessoa ou profetizem sobre um assunto. E as pessoas dizem: eu profetizo isso, vou profetizar para você. Meus irmãos, não vemos isso nas Escrituras. Nenhum profeta falou desse jeito. E cuidado. As pessoas estão profetizando aquilo que é somente um desejo delas, dando a impressão que nós, meros seres humanos, temos a prerrogativa de falar em nome do Eterno, mesmo que ele não tenha falado nada. Isso é problemático, porque uma profecia é somente o recado que o Eterno nos dá. Isso para alguns pode até parecer inofensivo, mas pensa bem, a Torá já não diz que se alguém falar que o Eterno disse alguma coisa quando ele não disse, é uma afronta a ele? E o pior é tentar arranjar sustentação para isso nas Escrituras quando não há. E não havendo essa sustentação, alguns só distorcem algum texto fora de contexto. Então, agora a moda é alguém dizer: eu profetizo que alguma coisa vai acontecer. Irmãos, nós não temos essa autoridade para profetizar o que nós queremos, e isso é ser um falso profeta. Os pontos negativos que citei até agora não devem produzir preconceitos contra as profecias. Não é porque existem muitos falsos profetas é que então não existe profecia. Não é isso que eu estou dizendo. São apenas alertas para que o erro não permeie o corpo do Messias, que deve permanecer santo e que nós devemos abrir os ouvidos para ouvir a palavra do Eterno. Olha só o que diz lá em Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a Torá, esse é bem-aventurado. Deus fala conosco e é necessário que ele fale. Então, para facilitar a identificação de uma profecia legítima, vamos analisar então o que é uma profecia. Se buscarmos no dicionário, encontraremos definições bem amplas que permeiam o entendimento comum, que nem sempre condiz com o sentido encontrado na Torá. Nós vamos encontrar profetas em muitas religiões, mas nos interessa somente o que diz respeito às profecias que são legitimamente vindas do Criador. A primeira referência que nós encontramos sobre profeta encontra-se em Gênesis 20, verso 7. Diz assim: agora devolva a mulher ao marido dela, ele é profeta e orará em seu favor, para que você não morra, mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Isso foi o Eterno falando com o rei filisteu,
que nós sabemos que ele, ao ler o texto, vamos ver que ele pegou a esposa de Abraão, porque ele dizia que era sua irmã, né? Mas o Eterno não permitiu que ele fosse mais à frente e alertou-o em sonho. O Eterno falou com aquele rei filisteu. Então, ele disse que Abraão era profeta. Por quê? Porque Abraão tinha contato com o Eterno e falava com ele. Então, Abraão era íntimo de Deus e ele portava a palavra do Criador. Não significa que o pai dos hebreus fosse o primeiro e único profeta da sua época, mas somente que foi o primeiro citado na Torá. A próxima referência é interessante, pois o Eterno dá uma procuração para um homem ser um profeta no lugar de outro. Então, na segunda vez que encontramos uma referência a profeta, é o Eterno falando com Moisés, em Êxodo capítulo 7, versos 1 e 2. Diz assim: O Senhor lhe respondeu: Dou-lhe a minha autoridade perante a Faraó, e o seu irmão Arão será seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao Faraó que deixe os israelitas saírem do país. Entendemos que Moisés argumentou com o Eterno que não falava direito, não sei se tinha língua presa, o que era. Ele se sentiu constrangido em falar diante de Faraó e o Eterno providenciou. Você recebe a mensagem, fala com Arão e Arão entrega para o rei. Então é como se Arão fosse seu profeta enquanto ele era profeta do Eterno. É um caso específico, não é muito comum, mas que temos registro. Então, ser profeta implica em receber mensagens diretamente do Eterno e poder transmitir isso para outros, sendo que, neste caso, Arão seria um porta-voz autorizado de Moisés diante do Faraó. Então, não foi Moisés que inventou isso, o Eterno que determinou dessa forma. Nada pode ser decidido pelos homens. Tudo tem que ser direcionado por quem tem autoridade suprema, o Eterno. Ele é que decide todas as coisas. Quem profetiza não tem garantias de que isso ocorrerá sempre, ou seja, quem eventualmente é usado por Deus em profecias, pode ser que isso não aconteça sempre. Pode ser poucas vezes, muito espalhadamente, ou pode ser com frequência. Isso não depende de nós, porque não é uma capacidade pessoal. Porque se fosse de nós, faríamos quando quiséssemos. Mas é uma concessão divina. Números 11, verso 25. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do espírito que estava sobre ele, e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Essas 70 autoridades das tribos de Israel tiveram uma experiência única, pois não surgiram novos 70 profetas, assim como diversos outros casos encontrados no Taná. Nós vamos ver outras vezes. O próprio rei Saul, ele chegou a profetizar quando estava no meio dos profetas, mas foi sua vez e acabou. Então, como foi isso lá no deserto? Aquelas 70 autoridades receberam do Eterno a inspiração e falaram a palavra do Eterno, mas foi só essa vez. Então, não podemos nem chamá-los de profetas. Em Números 11, verso 29, diz, quando alguns foram questioná-lo porque haviam outras pessoas no arraial que não estavam entre os 70 que estavam profetizando. Mas Moisés respondeu, você está com ciúmes de mim? Quem dera que todo o povo do Eterno fosse profeta e que o Eterno pusesse o seu espírito sobre eles. Então, nem todos são usados
pelo Eterno para profetizar. Foi dito a Moisés que viria o Messias e lhe foi revelada uma parte do ministério que ele iria realizar. Lá em Deuteronômio 18, versos 18 e 19, diz assim: Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Quando se diz que Yeshua foi um profeta, não está errado, pois a palavra do Eterno estava na sua boca frequentemente. E nunca a palavra do Eterno foi tão clara como a que foi falada pelo Messias. Nós sabemos muito bem que Moisés foi questionado muitas vezes, não eram todas pessoas que obedeciam, muitos obedeciam por conveniência, mas a mão do Eterno pesou sobre muitos que, vendo, não acreditaram nele. E talvez muitos nem entendiam exatamente tudo aquilo que Moisés falava, como até hoje tem gente questionando muitas coisas. Mas ele falou a respeito do Messias. Então, quando falamos a respeito de Yeshua, sabemos que a palavra de Deus que saiu da sua boca saía com uma clareza muito grande. As pessoas entendiam o que realmente a Torá dizia, de maneira muito mais clara que antes. Então foi uma grande profundidade aquilo que veio da boca de Yeshua. Então, e uma vez que ele exerceu a função do profeta que foi anunciado por Moisés, então olha bem, porque o Eterno disse que ele iria falar no seu nome e que iriam dar ouvidos. Então, o que diz então a respeito disto? Ele é, Yeshua, mais importante, então é mais importante dar atenção às palavras de Yeshua do que às palavras de Moisés, ou de qualquer outro personagem das Escrituras. A ninguém mais o Eterno deu tanto crédito a ponto de dizer que pediria contas de quem o desprezar. Muitos profetas falaram a palavra divina, até João, o imersor. Nem todas essas palavras foram registradas, somente as que o Eterno quis que fossem. Então existiram muitos profetas que nem ouvimos falar deles. Está registrado que existiram muitos. Até mesmo cita-se a existência de uma escola de profetas. Só que entenda bem, quando se usava nesses tempos antigos esse termo escola de profetas, não significa que era como nós entendemos hoje, uma escola onde se ensinava a ser profeta. Não. Aqueles a quem o Eterno falava com eles com frequência, eles se reuniam, trocavam informações, oravam juntos, o Eterno falava com eles. Então era uma reunião de profetas. Não se aprendia a ser profeta, exceto com a experiência com o Eterno. Então isso que é importante nós entendermos. Bom, então nós sabemos que existiram muitos profetas no período anterior ao Brit Hadashah, a Nova Aliança. E disse que nesse tipo de linhagem ficou até João, o imersor, ou seja, muitos chamam de João Batista, né? Agora, somente foi registrado na Torá aquelas que o Eterno quis que fossem. E muitos profetas também se levantaram depois de Yeshua até os dias de hoje. Isso é importante nós atentarmos. Durante o seu ministério, Yeshua citou muitos dos profetas que falaram sobre ele, validando as mensagens como verdadeiras, principalmente o profeta Isaías. Em Mateus 5,17 diz assim: Não pensem que vim abolir a Torá ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. E também Yeshua alertou sobre os
falsos profetas na atualidade. Em Mateus 7,15 diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Cuidado, não pense que você está livre disto. Yeshua estava alertando sobre nós hoje. Então, se não prestarmos bastante atenção, qualquer um de nós pode ser enganado e sofrer graves prejuízos. Mateus 24,11 diz assim: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Olha, irmão, ser enganado é culpa nossa. Nós devemos tomar cuidado com isto. Lógico, quem está enganando tem a sua própria culpa, mas quem é enganado é culpa própria. Kefa, Pedro, lembrou que algo maravilhoso estava previsto pelo profeta Joel para começar a partir daquele tempo. Então, lá em Atos 2, versos 17 e 18, diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Atentemos que nos tempos após Noé existiram profetas em todas as nações, porque todos descendiam de um mesmo ancestral que lhes ensinou sobre o Criador, foi Noé. Ele ensinou, então, que o Criador de todas as coisas era verdadeiro. Pois até a época de Moisés, nós vemos que existiam pessoas, como é o caso citado de Balaão, que conhecia o Eterno. Ele morava numa cidade que hoje em dia nem sabemos exatamente onde era. Não era uma cidade muito importante. Não sabemos muito sobre Balaão, exceto aquilo que foi citado nas Escrituras. Então, o fato de ter uma pessoa fora de Israel que também recebia a palavra do Eterno demonstra que existiam em outras partes também. Então, atentemos que essas coisas aconteciam. Tinha um profeta em todas as nações porque eles descendiam então de Noé. E depois até a época de Moisés, nós vemos então que tinham outras pessoas. Algumas gerações se passaram e nunca mais houve qualquer citação de profetas fora de Israel. Depois desse caso com Moisés e Balaão, não temos nenhum registro sobre isso. Dá a impressão que eles desapareceram aos poucos. Foram desaparecendo porque a corrupção, outros deuses, a idolatria, tudo isso acabou prevalecendo. Algumas gerações, desde Moisés, se passaram, então nunca mais houve citação de profetas fora de Israel por séculos. Agora, depois da vinda do Messias, as portas se abrem para o mundo todo. E o Ruach do Eterno faz uma obra como nunca antes. Começando agora em Jerusalém, se espalha por todas as nações até os nossos dias. Diz em Atos 11, 27. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Então já estava acontecendo, depois da morte e ascensão de Yeshua, ressurreição quando ele foi levado definitivamente, começam a aparecer então profetas que já não são mesmo da forma como eram antes, mas eram todas pessoas que criam em Yeshua. Então, desceram de Jerusalém para Antioquia, que já era uma região fora de Israel. Então fala que alguns profetas foram lá. Muito cedo já começaram a se manifestar falsos profetas. Em Atos 13, verso 6, olha só. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Yeshua, que praticava magia e era falso profeta. Ele tentou desviar da verdade os que ouviam Shaul
que falava sobre Yeshua, mas o poder do Eterno se manifestou de uma maneira que acabou cegando aquele homem por um tempo, quando Shaul, revestido do Espírito de Deus, disse para ele que ele ficaria cego. Bem, não sabemos se com isso ele se converteu ou não. Não há registro. Mas, de uma maneira ou de outra, o poder de Deus ficou claro, a ponto que o procônsul com quem ele estava conversando passou a crer por ver o poder de Deus. Bem, enviados pelos Shaliachim, então, que eram os apóstolos, Judá e Silas apoiaram os irmãos em Antioquia. Atos 15, verso 32 diz assim: Judá e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Ou seja, nessa época, a presença de profetas ajudava muito uma comunidade crescer na fé. Por quê? Porque a palavra de Deus estava presente e os orientava e dava mensagens mais do que simplesmente algo que fosse pregado, mas dava uma confirmação do poder de Deus. Então nós vemos que naquele começo das comunidades messiânicas o poder de Deus era bem ativo. Shaul, chegando a Éfeso, encontrou um grupo já esclarecido sobre Yeshua, porém faltava alguma coisa. Em Atos 19, 6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Ruach do Eterno, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Novamente vemos que a palavra inspirada era importante na formação dos novos seguidores de Yeshua. Estamos agora, estando a caminho de Jerusalém, Shaul passa por algumas localidades e vamos ver o que aconteceu em umas delas. Atos 21, versos de 8 a 10. Partindo do dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o proclamador das boas novas, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passar ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Observemos uns detalhes. Neste trecho encontramos 2 citações interessantes. As filhas de Filipe profetizavam, ou seja, quando o Eterno queria falar alguma coisa à comunidade, ele as usava eventualmente. Depois aparece Ágabo, um homem que exercia um ministério de profeta. E foi através dele que foram ditas as palavras sobre o destino do ministério de Shaul após a sua ida a Jerusalém. Visando orientar a comunidade de Corinto, Shaul enfatiza a necessidade das profecias. 1 Coríntios 12, verso 28, diz assim: Assim, na comunidade messiânica, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, ou Shaliachim. E em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, e os que têm dons de administração, e os que falam diversas línguas. Sabemos que o entendimento correto das Escrituras só é alcançado pela revelação do Ruach. Por isso que as profecias são tão importantes. O Ruach, ele transmite a mensagem profética de muitas formas. Então vamos ver algumas delas, uma listinha aqui. Pode ser de forma clara e objetiva, quando ele falou por meio de Moisés ao faraó. Direto, não tinha nada que interpretar, é um recado direto. Deixem o povo sair, então vão vir as pragas sobre o Egito. Sabemos que foi direto que se cumpriu tudo. Também, a profecia pode vir em forma de parábolas.
lembremos quando Natã falou com o rei Davi sobre o seu pecado. Ele contou primeiramente uma história, para depois falar claramente o pecado dele, para que Davi entendesse bem. Também pode ser de forma poética, como as encontradas nos Salmos de Davi. Ele expressa de uma maneira mais assim, poética, uma forma mais elaborada, mas que também são mensagens que válidas para nós até hoje. Pode ser também, então, uma mensagem profética, pode ser durante a leitura da Torá, como aconteceu no reinado de Josias, quando encontraram o rolo da Torá que estava oculto há muito tempo. Durante a leitura do rolo, o rei teve revelações importantes. Aquela palavra falou com ele, na leitura da Torá, de tal maneira que ele teve uma mudança radical e, depois feita a leitura para o povo, isso também refletiu para todos. Então, a palavra de Deus falando com as pessoas. Muitas pessoas leem a Torá, mas não diz nada. Mas quando o Espírito de Deus quer falar, fica diferente. Também nós vamos encontrar uma maneira que Deus pode falar, dar uma mensagem, tratando de uma causa imediata. Ele pode orientar a respeito de alguma coisa iminente. Nós vamos ver muitos exemplos na Torá sobre isto. Também, a profecia pode tratar de coisas futuras, coisa que vai acontecer depois de um certo tempo. Como disse minha própria experiência, me foi dito coisas que vieram se cumprir 20 anos depois. E nas Escrituras, por exemplo, algumas coisas que Daniel recebeu, que dizem há tempos que nós nem sabemos quando vão acontecer. E já se passam muitos séculos desde que ele recebeu. E também, o Eterno pode falar do jeito que ele quiser. Ele não se prende às nossas limitações. Então, é interessante que, mesmo que a pessoa seja resistente a obedecer ao Eterno, quando ele quer usar, como no caso do profeta Jonas, ele não queria levar a mensagem profética para Nínive. Porém, nada impede que o Eterno faça o que ele quer. E ainda pode usar as nossas falhas para abençoar os outros. Vamos ver o caso de Jonas, no capítulo 1, versos 15 e 16. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isto, os homens adoraram ao Eterno com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então, Jonas, ele não queria levar então a palavra de profecia para Nínive, ele fugiu do Eterno. Mas a sua fuga serviu para abençoar a tripulação do navio, fazendo-os conhecer o Deus de Israel, porque ele disse quem ele era e quem servia. Eles, a princípio, tiveram até receio de lançá-lo ao mar, mas quando ele disse, me joguem que o mar se acalma, eles primeiro pediram perdão ao Eterno por terem que lançar Jonas na água. Vemos como então trabalhou aquelas pessoas que não conheciam o Eterno, mas por causa dessa experiência com Jonas, o reverenciaram. Então, depois disto, ainda Jonas teve que ir para a cidade prevista para profetizar. Então vemos que nada impede que o Eterno entregue a sua mensagem. Para falar com o homem, se não houver uma pessoa, até uma jumenta ele usa. Lembra-se, Números 22, verso 28, diz assim: Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão, que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes? Quando o Eterno quer falar, ele usa o que ele quiser. Então nada impede o Eterno de fazer o que ele quer, até alterando a natureza dos animais. Seja como for, o Eterno quer falar conosco. Ouçamos a sua voz e não nos deixemos enganar por vozes fraudulentas. Oremos mais e leiamos mais as Escrituras para vivermos firmes e saudáveis como verdadeiros servos do Eterno. E como diz o texto, não desprezeis as profecias.
Que o Eterno os abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Amém.